E aí, pessoal, e o técnico Thiago Nunes falou. Conversando com o Flow Esporte Clube, Thiago Nunes soltou o verbo sobre os bastidores do Grêmio. Quem gosta de bastidor é um prato cheio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de R$4.000 por mês na segurança de casa, 100% online. É ideal para quem busca uma renda extra, uma nova renda principal, não é preciso ter experiência e você, claro, trabalha dentro de casa. Clique agora no link da descrição, assista a apresentação e entenda um pouco mais sobre essa oportunidade para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, há pouco vi a entrevista que foi publicada hoje no Flow Esporte Clube com o técnico Thiago Nunes, que foi treinador do Grêmio no Gauchão do ano passado e também naquele início de Campeonato Brasileiro trágico de 8 jogos e 2 empates. E Thiago Nunes falou muito mais do que a gente viu, porque todos acompanharam o trabalho dele por aqui e ele foi muito criticado, foi demitido depois de péssimos resultados, depois, vocês lembram aquele jogo contra o Atlético Goianiense aqui, depois de perder para o Juventude fora, enfim, foi muito ruim aquele início. É preciso dizer também que no início dele ele ganha no Gauchão, passa por cima de todos no Gauchão, mas acaba enfrentando dificuldades. E hoje ele falou. Pela primeira vez nós vimos o outro lado, o lado do treinador, que para muitos foi o grande responsável pelo rebaixamento. E ele falou de bastidor, do que representou aquele trabalho ali e o que ele dizia e também o que ele ouvia. Só que ele misturou muito a relação do tempo do Renato com o tempo dele, dando muito esse componente. Elogiou muito o Renato, é verdade, mas falou de um bastidor que todos falavam, mas que poucos entendiam. Da relação do Renato com as lideranças políticas, de como ela foi conduzida a partir da saída dele. E aí ele faz as seguintes frases, eu anotei algumas aqui. Parece que o Grêmio desandou depois que o Renato foi embora, mas o Grêmio já vinha mal, no mínimo há um semestre e meio, porque tinha caído fora na pré-Libertadores, tinha sofrido e tinha sido atropelado pelo Palmeiras, já tinha algumas derrotas. O Grêmio não via no momento e parecia em fim de festa. É natural que um clube que teve um momento tão vitorioso como o Grêmio chegue em um momento de transição de jogadores. Isso tudo ele disse. A saída do Renato coincide com esse fim do ciclo de muitos jogadores, sendo jogadores que foram campeões em um modelo de jogo e naquele período já não conseguiam mais jogar. E aí vem o que eu achei mais pesado. Abre aspas. O Renato trazia uma tranquilidade na política interna do clube. Ele afastou do Grêmio todos os dirigentes políticos possíveis. A relação do Renato era direta com o presidente. A saída do Renato do clube faz com que 5 anos de dirigentes que estavam afastados, com gana de voltar a ter influência, se reaproximassem. Vou repetir. O Renato trazia tranquilidade. Ele afastou os dirigentes políticos possíveis nos 5 anos que ele esteve lá. Ele afasta todo mundo. Quando ele sai, eles voltam. Vamos pensar nisso. Porque isso aqui é muito forte. E ele esteve no poder, então ele viu isso. Porque ele esteve lá por alguns meses. Ele é o cara que entra no pós-Renato. Aí ele fala de detalhes assim. Começamos a receber uma pressão externa muito forte, porque o clube já não tinha a blindagem que havia com o Renato. Ele blindava e afastava muitas pessoas. Só que ele fala em pressão externa internamente, ou seja, não é torcida, não, é política. Pressão do quê?
Mas ele fala nisso. E aí depois ele vai para o campo, que aqui todos conhecem, que o Grêmio tinha um elenco desequilibrado, falava que tinha um bom elenco, mas muitos jogadores fora de ciclo. Diz que as pessoas faziam muita pressão para botar o Jean-Pierre, para botar meninos da base. Aí quando ele via na prática, ele dizia, pô, o Jean-Pierre e o Diego Souza não pode, porque são dois jogadores que não contribuem defensivamente. Ele faz algumas análises técnicas, fala que ninguém queria uma pressão para botar o Guilherme Guedes, até não cita o Guilherme Guedes, e diz, mas que os outros eram melhores que ele e tal. Tem uma série de questões técnicas já. Mas é forte isso quando ele fala nisso. Quando ele fala dessa relação. Da relação da política com o clube. Da política com o clube. Da política na pressão para tomada de decisão do espaço dos profissionais do vestiário. Aí ele diz que também o Grêmio errou na expectativa e na comunicação, porque ele diz, antes da minha chegada, a direção vendeu uma ideia de que seria campeão brasileiro, isso é verdade, pois não ia focar nos mata-matas, ia focar no brasileiro, e isso trouxe também uma pressão. Ele também fala da publicação, através da direção, de que o Grêmio investiria nas categorias de base, aí diz que ele chegou lá e viu não tinha ninguém na categoria de base, se não tem ninguém pronto para jogar. E aí ele disse que os jogadores que estavam ali, ele inclusive citou elogiando quem estava, o Wanderson, o Juan, o Matheus Henrique, o Breno. E aí ele fala que pegou um momento de transição muito difícil, isso todo mundo viu, né? Nos primeiros 30 dias de clube, a gente ganhou, atropelamos na Sul-Americana e ganhamos o Gauchão. Mas o nível era muito baixo. E eu batia na tecla que tinha que contratar. Aí ele fala que o Grêmio tentou o Groi e a direção achou que não valia a pena. Falou que o Grêmio pediu o Juliano, pediu o Hernani, estavam atrás de atacantes. O momento era de reforçar o elenco e aí fala que não conseguiu. A gente ganhou e a vitória acabou trazendo o sentimento de vamos esperar a janela de agosto, isso perto já de cair e tal, que o Grêmio iria contratar. Mas o Grêmio não conseguiu sair, daí veio a crise do Covid, tudo que a gente conhece e que acabou determinando também para a queda do Grêmio. Ele acredita que faria um trabalho melhor, mas o trabalho foi interrompido, o resultado. Ele fala, daí ele diz o que eu acho interessante, que ele fala dessas pressões por momento. Eu achei interessante a entrevista. Sobre o trabalho dele, ele dizia que a todo momento a direção dava suporte ao trabalho dele. Mas o que importa aqui, me parece que... Porque olhar para trás também não adianta muito e a gente não tem como também estar sempre rebuscando e sempre buscando, sempre abrindo novas gavetas. Não adianta muito. O que fica para mim dessa entrevista é quando ele diz que o Renato afastou todos os dirigentes políticos possíveis e isso fez com que tudo fosse blindado. E aí nós temos que ir para a história. Porque isso vai ser futuro para nós. Quem são os dirigentes políticos possíveis que Renato afastou? E eles voltaram. Quem são? Como é esse funcionamento? Dirigentes políticos sedentos por poder. É preciso pensar muito nisso aqui, porque o futuro está aqui. E por isso é que eu resgato essa entrevista que mexe com uma parte muito ruim da história do Grêmio, que é o início do processo de um rebaixamento, ou melhor, uma parte, porque não é o início foi antes mesmo. O início é lá depois da pandemia, quando o Grêmio trabalhou mal, quando o Grêmio deixou de trabalhar naquele período e aí tudo foi uma grande bola de neve, mas que tem na passagem do Thiago Nunes um ponto importante, um recorte importante do rebaixamento. Essa é a realidade. Dói pra gente ver? Dói, machuca, mas a gente tem que aprender. E aqui tem algumas informações, como essa que eu tô grifando, que são importantes para a nossa análise futura. A interferência da política no ambiente do vestiário, para a partir daí a gente ter um clube um pouco mais sadio ali na frente. O fato é que o Grêmio se desmanchou de um tempo para cá. Repito, para mim, e essa é a minha opinião, não é o que ele diz, foi da pandemia para cá. Quando, naqueles 4 meses, o Grêmio não trabalhou e quando voltou frágil. E de lá para cá errou tudo. Por isso é que nós estamos onde estamos.
Mas isso é a minha opinião, e a minha opinião pouco importa aqui. As informações do Thiago Nunes, essas são muito fortes. Porque é a liderança de um treinador dentro de um vestiário que claramente era um ambiente doente, que refletiu com derrotas no campo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.